eletricidade, né? A gente, na aula passada aí falou bastante aí sobre NR10, né? Sobre os princípios aí que regem a segurança do trabalho aí, né? No tocante a instalações elétricas, né? Então vamos basicamente utilizar esses princípios aí para a gente, né, agora sair mais da parte teórica, né, e juntar essa teoria aí com, né, com a prática e com a vivência. Peguei aqui algumas fotos aqui que pode ajudar a gente aqui em algumas situações, né? Então vamos lá. Geralmente eu já deixo a nossa pastinha aqui. Aí no momento oportuno eu falo aqui sobre o prontuário aqui das instalações elétricas, que é bastante importante, né, no quesito e segurança, né, com eletricidade, ou seja, qualquer serviço aí com que a gente trabalha envolvendo eletricidade. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, um fórum, né, de discussão, de reforço ao SAEP. Como eu não estou vendo aqui na sala, provavelmente, eu acredito que ainda não foi divulgado. Deixa eu ver quem que é o monitor, a monitora. É que o pessoal, né, das unidades, eles fizeram a pré-seleção e alguns alunos vão ser escolhidos, né, para fazer o SAEP. Alguém já lá na unidade já comentou com vocês aí, com quem tá ao vivo aí? Ainda não? Então, assim, o SAEP é uma prova para verificar o desempenho, né? Assim como eu lembro, eu nem lembro mais o nome. Tem uma prova aí que eu fiz lá na Católica, que aí eu fiz quando eu entrei, fiz ela 3 vezes. Quando eu entrei, depois eu fiz quando eu estava mais ou menos na metade do curso e depois finalizando. E basicamente as 3 provas, né? Ou seja, não é porque eu estava iniciando, ou que eu estava na metade, ou que eu estava no final. As 3 provas caiu matéria de tudo quanto é disciplina que você imaginar envolvido, né, no meu caso lá, né? Engenharia elétrica, né? Então, assim, mas mesmo quando eu estava lá no final, muitas questões, matérias que caíram, que era do início do curso, por eu não utilizar tanto, né, o que que eu fazia? Eu fazia mais era projeto elétrico, projeto de para-raio, operação em subestações, então tudo relacionado, por exemplo, controle, eu até acertei muitas coisas, né? Processamento digital de sinais também caiu, eu já nem lembrava mais, já fazia a matéria, acho que era um semestre mais ou menos que eu tinha feito, mas é uma matéria assim extremamente trabalhosa assim, você tem que programar em MATLAB, né? Então dependendo aí, né, você vai ter um desempenho diferente, né? Com certeza na primeira vez que você faz, quando você acaba de entrar no curso, né, você tá, vamos dizer assim, meio cru, né? Os que tiraram melhores notas eram os que já eram eletrotécnicos. Isso foi um fato lá. Quem já era eletrotécnico e estava fazendo engenharia elétrica, já estava anos-luz da frente, né? De eu, por exemplo, que eu tinha feito aquele o segundo grau colegial, né? Que o pessoal chama. Então, assim, essa prova do SAEP, né? Ela visa isso, né? Verificar como é que está sendo o seu nível de aprendizado, né? O seu nível de desempenho. E a partir desses resultados, a gente poder gerar uma ação em cima disso, reforçar em alguns pontos, né? Por exemplo,
A gente está fazendo alguns aí em algumas unidades que é sobre projetos prediais, projetos industriais, o projeto propriamente dito, né? Se eu não me falha a memória, acho que vocês ainda não fizeram a matéria de projetos industriais. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês fizeram. Só dar uma olhada aqui. Ó, vocês já fizeram instalações prediais, projetos elétricos prediais, né? Qualidade. Já estão quase que no meio do curso aí, né? E ó, eu vou falar uma coisa para vocês, ó, nesse projeto elétrico predial, é o que mais vocês mexeram com o projeto. Quando você chegar lá em projetos industriais, em vez de você fazer os cálculos, geralmente aqui o conteúdo, ele é mais um conteúdo de você, ele é mais para o orçamentista e para, não sei se vocês já viram falar desse curso, né? E tem até um software, né? Tem um Project. O que que o Project faz? Ele é uma espécie de Excel, vamos dizer assim, né? Em que você consegue dimensionar, por exemplo, uma unidade de medida bastante utilizada com o pessoal da elétrica, né? É o, é o homem-hora, né? Quantos homem-hora, né, eu preciso para executar uma tarefa X, né? Então, esses vetores, né, de desempenho, né, de quantos homem-hora que eu preciso, de quantos quilowatt, né, de qual que é o nível de tensão ideal que eu preciso para ter uma queda de tensão mínima aí, por exemplo, né? Então, assim, esses vetores, esses valores aí, servem para a gente dimensionar isso. Então, assim, se for o caso, se eu for ministrar para vocês projetos industriais, tem algumas coisas específicas no industrial que não acontece no predial, né? Simplesmente porque ele tem um nível de carga maior, né? Um nível de potência maior, mas que eu acredito que seja extremamente importante para vocês. Então, assim, uma das provas, né? Uma dos aulões que vão acontecer, e provavelmente vão ser chamados aí, né? Já estou me adiantando nessa questão é justamente para vocês reforçarem nessa parte aí de projeção, né? Ou seja, de projeto elétrico, né? A questão de dimensionamento, ela é bastante, assim, é requerida, né? Nessa área nossa aí, né? Da eletrotécnica, do tecnólogo, né? Do engenheiro eletricista, do eletricista, né? Então, você tirar ali do papel a maioria dos livros aí que eu já tive a oportunidade não só de estudar, mas também de utilizar eles para ministrar aula no curso técnico, no curso superior, aí, até em pós-graduação, eu vou falar para vocês, eles ensinam muitos cálculos, assim, mas eles não conectam um com o outro. Eu falo, ó, você vai fazer esse quadro de carga aqui, porque você precisa enumerar as potências do circuito de iluminação, aí você vai separar tomadas de uso geral, tomada de uso específico, e assim por diante. Você vai dividir eles, né? E vai enumerar eles, ver a potência de cada um, depois fazer o somatório. Então não existe uma sequência lógica. Ah, você vai fazer primeiro isso. Você primeiro limpa o desenho, depois de você limpar o desenho, você aplica o projeto em si, né, os pontos que seria a luminotécnica, né, onde vão ficar a iluminação. Depois você define o que dos pontos, né, você define a potência que você vai alocar para cada tipo de circuito, né, iluminação ou tomada de uso específico, tomada de uso geral. E assim você vai amarrando ali, né? Não tem assim um livro que fala faça passo um, passo dois, passo três, passo quatro, e assim você consegue, né? Gerar um projeto elétrico, né? O máximo que vocês fizeram de conta, né? Foi aquelas contas lá do projeto predial, né? Que nada mais é uma referência de conta quando você não tem um dimensionamento específico, né? Ou seja, você vai fazer um projeto de uma casa, né? Então você tem que arbitrar valores, né? Você não conhece qual que é a potência
daquele possível cliente, porque às vezes a construtora nem vendeu aquele apartamento, ou seja, você não sabe nem que equipamentos aquele cliente vai ter, porque você não sabe nem quem que é ele, né? Então você tem que dimensionar meio que fazendo uma estimativa aí. Já é bem diferente de um cliente industrial, que você tem que fazer o dimensionamento direto ali, relacionado a cargas específicas daquele processo produtivo e assim por diante. Então, em breve aí, o professor, geralmente é o professor Renan que está ministrando esses aulões aí, né? Mas pode ser outro professor, até eu, por exemplo, né? Que vão convocar vocês para esses aulões de reforço aí para essa prova aí do SAEP. Eu não sei se já comentaram com vocês, né? Mas já estou fazendo já adiantando aqui para vocês. Vamos lá em situação aí de aprendizagem, atividade um. Mas geralmente eu faço esse dossiê aqui, ó. A gente já faz nossa pastinha básica aqui. Vamos baixar a folha de atividade um e a situação de aprendizagem, né? O contexto ao qual carregando aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, galera. Vou só fechar essas. Tô achando que tem muita aba aberta aqui. Vamos lá. Por curiosidade, Elfer, você que está em toda a aula aí, você já baixou essa situação de aprendizagem aqui? Você já iniciou ou não? Só esperar um pouquinho aqui. Já vamos abrindo nossa. Só um minutinho aqui. Ó, essa aqui é a folha que eu baixei. Provavelmente, nessa atividade um ele deve estar narrando um incidente, né? E esse incidente, ele culminou em um acidente, né? Tentar baixar ele aqui. Estou abrindo outro navegador aqui. Porque senão, se não tiver dando para baixar, né? Eu tenho até que verificar isso aqui, porque não é para ele estar dando essa falha aqui, não, viu? Tô tentando. Ô, Cláudio, pois não, pode falar, hein? Diz aí, Cláudio. Pois não, pode falar. Deixa eu ver se tá fechado seu microfone. Não, aparentemente tá ok, enfim. Acho que o Cláudio caiu aí. Mas estranho. Situação de aprendizagem não tá carregando aqui. Eu vou tentar pegar aqui no próprio Drive aqui, pessoal. É Elfer ou Willerman. Vocês estão pelo computador ou vocês estão pelo celular aí?
tentar baixar aqui, mas tá estranho. Era para ele estar carregando. Ah, agora foi. Agora sim. Eu baixar ele, né? Aí a gente vai colocar na nossa pastinha aqui. O objetivo é baixar. Será que já tem uma pasta com o nome de SAP? Bom, pelo menos carregou aqui. Depois eu vou até testar esses outros aqui. Um é um questionário automático, beleza. Essa daqui, deixa eu ver se está ok. Folha de atividade 2.1, 2.2. Beleza, tá ok aqui. Tá errado, não. Nossa, é muita atividade aqui. Nossa, última vez que eu ministrei essa matéria não era tanto de atividade assim, não. É, não, vamos. Vou ver se na próxima aula a gente dá uma agilizada maior aqui. Tá, tem um fórum aqui, mas só que é momento presencial, tá certo. Ainda tem um fórum, né? Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Ele geralmente os fóruns, pessoal, ele fica em comunicação. É, William e Elfer, aproveitando que vocês estão aí na sala aí, ó. Agora que eu vi aqui, ó, não tem nada no fórum. Deixa eu anotar aqui. Dependendo, se não tiver para carregar aqui, anotei aqui, pessoal. Por enquanto, esse fórum aqui não está disponível aqui, não, ó. Então já tem uma coisa para verificar aqui, ó. Fórum. O primeiro aqui, ele não está disponível ainda. Tem que dar uma olhada aqui. Então vamos para atividade 1 aqui. Só fechar esse negócio aqui, pessoal. Vamos lá, vamos no contexto aqui. Ah, os eletricistas industriais, né, Pedro e João, da empresa Móveis Novos, foram chamados pelo seu chefe Arthur, né, para realizar um serviço de troca de cabos para uma motorbomba submersa. Oh, pois não. Oi, Cláudio. Você não estava conseguindo falar? Alô? Pode falar. Oi, não é só ele, não. Eu também estava com dificuldade de falar. Não sei se está me ouvindo agora. Tô ouvindo. Ah, Willerman. É o Willerman que tá Eu tive que falando. sair e voltar para voltar o som. Porque Ah, você não estava ouvindo? não, a gente estava ouvindo. Eu e o Ah, Elfer sim. estavam ouvindo você falar, só que a gente desabilitava o microfone, mas não saía som. Então ele Mas- respondeu sua pergunta, eu tentei Ah, sim. responder, mas nós não conseguimos, tá? Eita. Então, eu vi aqui agora, Willerman. Não sei se você entrou depois, você viu? O fórum, ele não tava. Eu entrei aqui, ó.
Não tem nenhuma atividade carregada aqui. Eu vou ver essa questão aqui, porque era para ter essa atividade do SAEP já era para estar aqui, né? Então, eu já anotei aqui, para já deixar disponível para vocês o mais rápido possível. É, Aí vamos olhar agora a atividade um, tá bom? Mas eu acredito que até amanhã eu vejo essa questão aí, né? Por que que o fórum não está carregado lá, não, tá? Vou dar uma olhada aí. Então, ó, os eletricistas industriais Pedro e João, né, da empresa Móveis Novos, foram chamados pelo seu chefe Arthur, né, para realizar um serviço de troca de cabos de uma motobomba, né, submersa, as motobomba afogada, né, em um matagal na região externa da empresa. E se for um mangue, estão lascados. Naquele dia estava muito seco e a temperatura estava alta. A orientação informada pelo chefe foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, pois parte da empresa sofria com falta d'água. Então, falta de água aqui. Os exercícios João e Pedro sobre a pressão do chefe não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Separaram o mínimo de materiais e ferramentas e foram realizar o serviço. Ou seja, eles foram apressadamente, né? Pegaram o mínimo de ferramentas, né? Não descreveu ainda aqui, né? Mas foi fazer o serviço aqui. Então, ó, aproximava-se ao fim do turno, né, ao final do turno. É um detalhe interessante, pessoal. Pelo menos, eu não sei como é que é na indústria. Eu não tenho esse dado da indústria e do predial, mas o de redes, gente, o de linha viva de distribuição, o maior índice de acidentes, sabe que hora que é? Na hora do almoço, próximo da hora do almoço, e próximo à finalização do turno de trabalho lá do plantão. O pessoal trabalha em regime de plantão. Risco eu dizer que isso também pode ser, a probabilidade de ser verdade para a indústria é grande. Eu sei que, ó, próximo ao horário de almoço e ao horário de finalizar o turno, ixi, tem algumas perícias aí que eu acompanhei ali na Bahia, moço do céu, eletricista da rede rural, no final do turno aí, por exemplo, executando a última ordem de serviço, ixi, acontecia acidente demais, né? Aí pensa, somado-se a isso, né, ou a pressão do chefe, ó, vai lá, resolve esse problema, faz o mais rápido possível, né? Então, somando todas essas características aí, né, a gente tem que considerar isso, né? Então, aproximava-se ao final do turno de trabalho, era fim de tarde e o local não era iluminado. Ou seja, eles estavam apressados, ó, vamos já fazendo o cheque mental aqui, né? Aproximava-se do final do turno, eles estavam sob estresse, sob pressão, né? E o local era pouco iluminado, né? E falou que era no matagal, né? Foi chamado pelo chefe, ó, motobomba submersa em um matagal na região externa da empresa, né? Aproximava-se do final do turno, era fim de tarde e o local não era iluminado. Assim, o serviço deveria ser rápido. Ou seja, ele determinou que deveria ser rápido. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando mais da parte de distribuição, porque é a parte que eu mais conheço, né, e que eu tenho mais experiência, né? Geralmente, o eletricista de distribuição, ele gosta de montar a infraestrutura extremamente rápido. Plantar poste também, o pessoal gosta de fazer isso muito rápido. Eles têm a mania, né, e eu já vi isso muito em obra também, quando eu já trabalhei em construtora, né, o tal do acabou banhou. O cara falava, ô, acabou banhou, né? É uma forma de você incentivar? Né? Por exemplo, acabou o serviço, ou seja, você já pode ir embora, mesmo que não dê o horário de finalizar ele, né? Mas às vezes isso não é, como se diz, isso não é estimulante, né? Ainda mais que foi pressão. Chegando ao local do trabalho, logo verificaram que os cabos que alimentavam a motobomba lá, né, foram serrados e furtados. Ah, então o caboclo lá baixou com 5, levantou com 6.
É, para reposição dos cabos, João introduziu na tubulação um cabo guia, né? Como se diz? Deixa eu ver se ele diz que eles pegaram um pouco material, né? Então porque eu já vi o pessoal improvisando, sabe aquele arame de construção, arame 18? Ele é até assim meio maleável, né? Meio molinho, né? Eu já vi o pessoal utilizar ele bastante para improvisar, mas não parece ser o caso aqui, né? Aí, para a reposição dos cabos, ele utilizou, né, introduziu na tubulação um cabo guia, né, um passa-cabo aqui. Ao atingir um dos cabos que foram serrados, o cabo guia de aço foi energizado. Ah, então realmente é um passa-cabo, aquele passa-fio. Tem um que ele tem tipo um nylon assim por fora, e ele tem a parte de metal e ele parece aqueles cabos de freio de moto. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui mais. Não quero mexer com a Amazon, não, só quero a imagem. Tá vendo essa partezinha aqui, essa. Aí fica o nylon aqui, e ele não é muito resistente, não, ó. Tem essa parte que é isolante, né? Mas aí essa parte que você utiliza, tem uns que ele é até mais reforçado, né? Dependendo, você controla aqui nessa parte metálica de trás aqui, né? E aí você consegue ele ter um certo movimento lá dentro da tubulação. Então, ó, pegou nessa ponta aqui e conduziu, já que ele é é uma espécie de uma mola aqui, ó. Então conduziu energia para ele. Cadê o descritivo? Ah, beleza. Provocando choque elétrico. Em João, né? João e Pedro, né? Isso mesmo. Aí, ó. Que preso não conseguiu soltar o cabo, né? Ou seja, aconteceu a tetanização, né? O que que é a tetanização? Quando você recebe uma descarga elétrica, os seus músculos, eles se fecham, né? Então, você está ali, por exemplo, ali passando o cabo aqui com a ferramenta na mão, né? A, como se diz, a tendência, a sua alavanca aqui, né? Natural aqui, ela é fechar. Então, aconteceu o processo de tetanização, ele segurou mais o cabo ainda, né? Era um momento de emergência, o acidentado apresentava sintomas de asfixia, né? Então, provavelmente, né, ele evoluiu essa eletrocução aí, ela não foi rápida aí, né? Provavelmente ela evoluiu por talvez aí uma parada cardíaca aqui, ó, que ele parou de respirar, né? E aí, obviamente, né, quando ele está nesse processo de tetanização, você não consegue fazer, né, que o processo de respiração é o quê? É a primeira bulha, né, a primeira respiração, né, você puxa aqui, né, e aí troca as trocas gasosas, né, o oxigênio pelo CO2, né, e aí e o batimento cardíaco, né? Ele tem sempre um batimento mais fraco, né? E o outro mais forte. O mais fraco é porque a circulação ela vai do coração aqui para o cérebro e a segunda bulha que o pessoal aí da medicina chama, né? A passagem do sangue do coração para o restante do corpo, né? Para as partes mais longas aqui do corpo.
Então, provavelmente é, essa asfixia pelo processo de tetanização, né, dele ficar com os membros fechados aqui, né, aí ele não consegue voluntariamente respirar, mas se ele continuar mais, vai evoluir para ele pode evoluir, por exemplo, para uma parada cardíaca. Pedro, percebendo a agonia do seu colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, mas sem êxito, né? Provavelmente ele deve ter, sei lá, alguma, sei lá, vassoura, por exemplo, sei lá, tô chutando aqui, né? Não está descrevendo ainda aqui, né? Ele tentou com algo isolante tirar ele daquela eletrocução. Mas para pensar, eles foram fazer esse serviço rápido. Olha que a narrativa, que o storytelling aqui, né? Que está acontecendo aqui, né? Eles estavam sob pressão, pouca iluminação. O que vocês acham que ele esqueceu de colocar que poderia ter evitado essa eletrocução? Provavelmente foi direto do circuito de baixa tensão, né? O que ele esqueceu? A luva. Luva, né? Uma luva aí de proteção aí, né? Geralmente eu tô partindo do pressuposto aqui que eu conheço do eletricista de distribuição. Quando ele vai fazer algum trabalho na parte da baixa tensão, né, do secundário, ele utiliza, na verdade, são duas luvas. Quando a gente está lá no centro de treinamento, aqui também do Senai, a gente geralmente só utiliza uma luva. A gente utiliza aquela luva de vaqueta. Essa daqui, galera. Nesse caso, como não havia necessidade nenhuma de trabalhar com o circuito energizado, ele poderia ter desligado o circuito, né? Então, ó, você já está indo em outro ponto, né? A energia acabou, né? Como se diz, houve uma falha de energia. Mas essa falha de energia, né? Ela foi em decorrência o quê? Do furto do cabo, não foi? Então quer dizer que o circuito ainda estava, né, energizado, né? Se naturalmente você pensa assim, deu problema, né? A bomba não está funcionando, aí você pensa queimou, mas mesmo assim, se ela queimou, né? É a bomba que está danificada, né? A bomba de recalque, a energia ainda está fluindo, né? Aí geralmente quando a gente faz que a gente tem a parte teórica, né? E a parte prática. Na parte teórica, geralmente a gente utiliza uma luva dessa aqui, ó, de vaqueta e aí alguns gostam de colocar, por exemplo, essa daqui, ó, ela tem uma parte nitrílica aqui, é tipo uma borracha, né? Ou então essas aqui, ó, lembra lá o luva de pedreiro, receba, né? Utiliza uma dessa daqui, ó, por dentro da luva de vaqueta, porque ela melhora a pega. Quando você coloca a luva de vaqueta, dependendo aí do tamanho da sua mão aí, né? Eles têm, se eu não me engano, ele tem a opção, acho que é dois números ou é três, uma coisa assim, né? Então, ela é meio que geralzona, né? Às vezes ela fica dançando ali na sua mão e a precisão, porque você precisa ter o quê? A sensação ali do toque ali na hora que você está dando uma manutenção no circuito, né? Na hora que você está passando um cabo, né? E daí o pessoal, às vezes, não gosta de utilizar essa luva aqui, a gente utiliza ela mais só para montar a infraestrutura. Aí, às vezes, eles pegam essa daqui, ó, ou então essa luva aqui de pedreiro e coloca por dentro dessa luva de vaqueta para ela ficar mais firme na mão e você conseguir perceber, né, o cabo aqui, a geometria. Às vezes você tá dando uma manutenção aqui, o acesso ele não é direto, não dá para você aqui, né, visualizar o que você está o que você está, por exemplo, você está torcendo ali um parafuso ou uma porca aqui, né? E aí você não está conseguindo visualizar, você precisa o quê? Da sensação do tato, né?
Mas, assim, o eletricista de distribuição, quando ele vai dar a manutenção na baixa tensão, geralmente eles não desligam o circuito. O processo lá, o dicas, né? Desligar, impedir, constatar, né? Sinalizar e fazer o aterramento temporário, né? E geralmente, por exemplo, quando o eletricista de distribuição ele vai ligar um cliente novo, ou no ramal aéreo, ou um ramal subterrâneo, ele não faz o processo de desligamento, ou seja, de desenergização da rede. Ele liga esse cliente, por exemplo, ele utiliza se for a rede compacta, ele utiliza aquele conector. Não sei se vocês já ouviram falar, conector de perfuração. O pessoal chama de conector vampiro, esse aqui, ó. Já viram esse aqui, ó? Pôr nas imagens aqui que fica melhor. Ó, essa aqui de frente aqui dá para você ver mais ou menos aqui, ó. Ele é protegido, ele tem esse chapéuzinho aqui, ó, que aí ele isola essa parte aqui, ó, dessa porca aqui, ó. Essa porca tipo, não, essa aqui é sextavada. Ou é sextavada ou é aquela quadrada que chama porca tipo máquina. Aí ele tem uns dentes aqui, ó. Esses dentes, eles se conectam justamente no cabo de alumínio com alma de aço, que ele tem 6 fios. Aí eles pegam o perfil do cabo de alumínio com alma de aço, aí ele fura a proteção plástica, essa daqui, ó, a proteção plástica do cabo. Aí o que que o eletricista de distribuição faz, né? Ele sobe na escada, né? E daí aí você tem um conector, que na verdade é um pedaço de fio em forma de U. Aí você liga ali direto nesse ramal aí, em forma de U e faz o aperto aqui, ou seja, você nem desliga o circuito, mas para você estar lá em cima, aí você vai ter que estar utilizando essa luva aqui, ó, o pessoal utiliza a de vaqueta por cima e uma luva de borracha por baixo, em vez de ser essa daqui, né? A gente utiliza essa mais essa, ou só essa, quando a gente está montando lá na rede ANAN, né? Ensinando o eletricista como é que faz a montagem, tracionamento de cabos e afins, né? Agora, no vamos ver, ou seja, eu ligar um cliente novo, eu pego essa luva de vaqueta, né? Primeiro a luva de borracha para baixa tensão, ela é uma borracha bem molinha mesmo, dá para você conseguir, a sua pega fica muito boa, você consegue mover ali as ferramentas, né? Tracionar o cabo ali com guincho portátil, tudo de boa, né? Então, aí você coloca ela por baixo e depois a luva de vaqueta por cima. Daí você vai fazer a manutenção. Então, veja, né? O João aqui e o Pedro, né? E eles não desligaram, como bem, né? O colega aí pontuou, né? Não desligaram o circuito, né? Não foram lá no quadro desligar ele, né? Já foram lá direto lá no matagal, pouca iluminação. Se ele tomou choque, provavelmente ele não estava com luva, né? Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, mas sem êxito. Por último, usando a sua camisa de manga comprida, olha, ó, é batata, ele não estava utilizando, né, uma luva. E até o uniforme, né? O pessoal utiliza até para eletricista também, industrial ou de baixa tensão. O uniforme é aquela japona, né? Tem aquela japona comprida, que ela tem um tratamento anti-chama, independente se o cidadão é eletricista de redes ou eletricista industrial. Aí, geralmente, porque antigamente a camiseta nessa essa japona era de manga curta. Mas aí não adianta, né? Ou seja, provavelmente eles não estavam com o uniforme adequado, né? Utilizou ali uma camisa, né? Aí para piorar, se essa, sei lá, essa camisa aí é de algodão, hein? E se, por exemplo, ele começa a se eletrocutar ali,
E daí a corrente vai aumentando e, infelizmente, dá uma corrente de curto-circuito. Aí o que que ela vai liberar? Ela vai liberar plasma, que seria o quê? Seria um arco elétrico, mesmo em baixa tensão. Aí poderia pegar fogo na roupa dele e piorar mais ainda esse acidente, ou seja, eletrocutado e ainda com corrente de curto-circuito, mesmo na baixa tensão, acontecer aquele flash, né, o arco elétrico ali. Olha, por último, usando a camisa de manga comprida, ela conseguiu lançar e puxar o seu colega, né? Utilizou como um chicote, então. Desconectando do ponto energizado. João, estendido no chão, não se movia, nem tampouco falava. Semelhante, isso aconteceu numa subestação uma vez. O pessoal foi dar manutenção, aí na subestação, por exemplo, você desliga ela em setores. Se você vai dar manutenção, sei lá, nos, é, na na parte ali onde está construída a cabine, né, a parte abrigada do transformador um, você vai fazer manutenção lá. Você não vai no transformador 2, você não fica passeando lá, não. Aí o que que o cidadão fez? Ele pegou um pedaço de cabo de alumínio com alma de aço nu e ficou andando, né, lá na subestação com esse cabo, utilizando ele, porque ele é rígido, né? E um pedaço pequeno, ele ficou utilizando ele como se fosse uma bengala e colocando ele bem na brita da subestação. Aí ele ficou enfincando lá na brita, assim, caminhando, né? Como se fosse uma bengala. O que que aconteceu? Ele tocou no sistema de aterramento que fica logo ali na superfície ali da brita e um local que não era para ele estar. Aí deu um arco elétrico e ele ficou desse jeito aí, igual o da situação de aprendizagem aí no chão. Ele foi eletrocutado, as roupas dele começou a pegar fogo, mas como ela tinha um tratamento anti-chama, né? O fogo parou, a roupa só se desfez, né? Mas ele ficou todo vermelho, assim, ó, na parte onde o cabo ficou nele aqui, ó, queimou aqui. Nossa, o trem ficou feio. Olha, após verificar, lembra lá que o bombeiro faz, né? Ver, ouvir e sentir, né? Após verificar os sinais aí, ó, Pedro iniciou o processo de primeiros socorros, né? Ver se ele estava realmente com a respiração aí, né? Olha, depois detectou que João estava com parada cardiorrespiratória. Lembra que eu falei? Isso poderia evoluir, né? Primeiro, a tetanização. Ela impede o cidadão o quê? De respirar, né? E ele fica ali preso ali com os membros, né? Fechado. E aí depois, se ela prosseguir essa eletrocução aí, ela vai, né? Evoluir para uma parada cardiorrespiratória aí, né? E tem mais. Por exemplo, quando eu dou treinamento para o pessoal de NR10, tem dois tipos de NR10. Tem o NR10 que a gente passa a parte teórica, né? Por exemplo, lá no NR10, se não me falha a memória, são 15 itens. Aí tem itens relacionados à segurança, né, em eletricidade, no quesito de você conhecer o que que é eletricidade, o que que é tensão, o que que é ponto de entrega, esses conceitos que são mais pertinentes ao pessoal da eletrotécnica, ao pessoal da engenharia elétrica, e tem a parte que fala de primeiros socorros, de combate a incêndio, né? Tem a parte lá do NR35 que trata de resgate aéreo, né? Então, assim, nesses dois cursos, né, quando a empresa ela exige, fala, ó, o meu funcionário, ele tem que ter o treinamento completo, o treinamento, né, por exemplo, dele fazer os primeiros socorros, né, fazer o processo aí de ressuscitação, né? Se é uma exigência, então ele tem que fazer treinamentos mais periódicos, mais do que de 2 em 2 anos. A equipe que compõe o treinamento, não só da NR10 como do CEP, tem que ter, além do engenheiro eletricista dando treinamento, né, assinando a RT, né, a RT do treinamento, a anotação de responsabilidade técnica, eu tenho que ter um bombeiro civil que ele vai dar práticas, né, vai ensinar a teoria na parte, né, de combate a incêndio, às vezes uma enfermeira do trabalho ou uma enfermeira mesmo, né,
Mas, assim, para as práticas e, por exemplo, o processo de você fazer a massagem cardíaca, né? Dependendo da pessoa, se for um recém-nascido, por exemplo, o processo de massagem cardíaca é extremamente diferente do que um adulto, por exemplo, né? E aquele mito de que você tem que fazer a respiração boca a boca, isso é conversa. Não existe isso, né? Tem até o processo. Você fecha as mãos aqui, ó, você coloca em cima da boca cidadão e você assopra. Tem o processo da massagem cardíaca, o jeito que você coloca as mãos, né? O jeito que você faz a massagem cardíaca. Tem gente que vai fazer massagem cardíaca, parece que está furando um buraco, né, no chão, né? Parece que o cara está querendo entrar no chão, né? Então, em vez dele fazer um processo de ressuscitação, ele vai terminar de arrastar para cima o cidadão, né? Vai cancelar o CPF dele na hora, né? Então, existe, né? Quando a gente dá o treinamento de NR10, né? Tem o NR10 que ele é utilizado para você reconhecer os riscos e chamar a equipe, né? Chamar o bombeiro aí, a equipe que tem a competência, né? Você só faz o resgate ali, por exemplo, se é um trabalho numa rede aérea, você faz o resgate aéreo, deixa o cidadão pronto ali no solo ali, tira ele lá do local onde ele foi eletrocutado, né? E aí, quando chega o bombeiro, por exemplo, né, o primeiro socorro, aí é que ele vai executar a ação. Mas aí, dependendo da empresa aí, por exemplo, uma vez a gente fez um trabalho com o pessoal da Ambev, pessoal Cargill também, né? E daí eles pediram, exigiram lá que a uma certa equipe que dava manutenção em circuitos de média tensão, que prestava o serviço para eles, tivesse esse treinamento mais apurado. Então, as reciclagens era menos do que de 2 em 2 anos, e eles tinham que fazer o treinamento completo, né? Com um bombeiro civil e com uma enfermeira acompanhando e dando direções para eles poderem fazer o primeiro socorro os primeiros socorros, né, da maneira mais adequada. Hein? Então, outro fato, né? Pode ser, pode ser, eu não estou afirmando aqui. Pode ser que esse processo que ele fez aqui de massagem cardiorrespiratória aqui, né? Pode ser que não foi adequado. Eu estou chutando, viu? A gente está lendo aqui, como se diz, primeira vez na televisão aqui, e a gente está lendo, analisando a situação. É porque, assim, é a minha mania, né? Como eu trabalho também como perito judicial, né? A gente tem que ler a peça do processo lá, né? As juntadas do processo e verificar como que desencadeou esse acidente, entrevistar os paradigmas, né? Geralmente a gente pega uma pessoa que faz o mesmo serviço daquele que se acidentou, né? Ou daquele que está pedindo adicional de insalubridade, ou adicional de periculosidade, né? Para quem está fazendo, para quem está requerendo aí, e a gente começa a fazer essas análises assim. Então, após verificar os sinais vitais, né, Pedro iniciou o processo de primeiros socorros, pois detectou que João estava com a parada cardiorrespiratória. Com o processo, depois de alguns minutos, verificou que João apresentava sinais de vida, né? Então, sucesso. Parou a reanimação, colocou João em um local seguro, pois no momento que o cabo guia de aço desconectou da fase que acidentava o João, acabou juntando outras duas fases, provocando um curto-circuito fase-fase. Lembrando, né? Então ele juntou duas outras fases, né? O curto-circuito fase-fase é um nível de potencial maior do que se fosse um curto-circuito fase. O pessoal chama de fase terra, né? Ou fase neutro, né? Porque os dois têm tensão nula, né? 0 volts, né? Então, ó, foi uma tensão de linha, né? Uma tensão bifásica. Então, se fosse energizado com 110, né? Ou com 220, né? Já no fase-fase, ele foi energizado, né? Com 380. Isso impacta. Em consequência, o início de incêndio já provocou um curto-circuito, né?
juntou as duas fases, né, provocando um curto-circuito. Igual eu falei, quando provoca curto-circuito, mesmo com baixa tensão, ou seja, pouco nível de tensão, né, 220, 380, 660, né, você pode haver a formação de arco elétrico, né? É, ó, e aí o arco elétrico ele vai evoluir o quê? Vai evoluir para o incêndio. Ó, em consequência, um início de incêndio, já que a caixa de passagem onde estavam os cabos continha folhas secas. Tá vendo o detalhe? Ó, né, era no matagal e, né, o tempo seco, quente aí, né? As folhagens estavam secas aí. A fumaça no local chamou a atenção de outras pessoas da empresa, que se deslocaram para combater o princípio de incêndio. O treinamento de primeiros socorros de Pedro foi muito importante para salvar a vida do João, né? Então, ele foi treinado adequadamente. O João foi levado para o hospital com pequenas queimaduras nas mãos. Pedro, apesar de tudo, também ajudou no combate é, e a extinção do princípio de incêndio, né? Por exemplo, combate a incêndio, pessoal, fazendo um adendo aqui, você só combate ele no início. Por exemplo, você utilizar um extintor. Vamos pegar um extintor tipo C, né, que é o ideal aí para circuitos elétricos. Você só faz o combate nele quando está no princípio do incêndio. Por isso que ele falou aqui, ó. Aí, ó, Pedro, apesar de tudo, também ajudou no combate e extinção do princípio de incêndio. Quando tá lá chamas do inferno, lembra lá, Ave Fênix, né? Cavaleiros das chamas do inferno, não vai combater esse incêndio, não, pelo amor de Deus. Por exemplo, um transformador resfriado a óleo, se ele pegou fogo, esquece. Deixa a chama consumir aquele óleo, porque já não dá mais, não dá mais para você combater. Eu tenho até aqui um exemplo aí de um pessoal que foi fazer o combate de incêndio, né? Um circuito aí de distribuição, né? E quase aconteceu um acidente com a equipe que estava dando o combate. Então, a atividade um, ó, você vai fazer o relatório sobre as causas do acidente que ocorreu, né, com o João aí. Deixa eu ver. Isso, é o João que isso do acidente elétrico no trabalho e medidas de primeiros socorros e princípios de combate a incêndio. Por isso que eu comentei isso daqui, que vai dar subsídio para vocês. Incêndio, você só combate ele o quê? No início. Por exemplo, tem um processo lá de abafamento, né? Por exemplo, você vai retirar um dos elementos do que compõe lá o triângulo, né? Ou o tetraedro do fogo, né? Você vai separar, ou você separa os materiais, ou você abafa, né? Ou seja, tirando o combustível se eram folhas, né? Você espalha as folhas, você está tirando o quê? O combustível, né? Uma espécie, a folha seca é um combustível sólido, né? Ou você, ele estava lá com uma camiseta ali, né? Se o ponto ali de fogo que começou a um ponto pequeno, você pode ir ali com a camiseta e abafar, ou seja, você está retirando o comburente, ou seja, você está retirando o oxigênio que alimenta aquela chama ali, né? Então, neste relatório, cadê a folha aqui? Nesse relatório aqui, ó, então, não esqueçam de baixar aqui o descritivo aqui, ó. Aí, por exemplo, olha, introdução, né? Você vai falar que é um relatório técnico, né? É, ou seja, um estudo de caso sobre o acidente que ocorreu na empresa tal, né? Que, ó, empresa de móveis, né? Móveis novos, né? Fabricação de móveis novos aí, e tal. Aí o objetivo desse relatório não é só você analisar, né, fazer uma análise, né, uma narração dos fatos. Com essa narração dos fatos, você vai descobrir o que causou esse incêndio, né? Olha, ó, causa imediata. Causa imediata, igual o colega falou, ó, por exemplo, eu estou falando que é um procedimento operacional padrão do eletricista de redes não desligar o circuito quando ele vai fazer a tarefa de ligar um cliente novo.
Isso ele está acordado. Hoje em dia eles nem chamam de procedimento operacional padrão, eles chamam de POP, não, de instrução técnica. Mas no caso dessa empresa aí, né, é necessário desligar os circuitos, fazer o desligamento, depois travar lá com cadeado, né, colocar a tag, né, pessoas trabalhando nesse circuito. Ah, houve queda de energia. Do mesmo jeito que acabou a energia, ela pode voltar de repente. Vai saber. Você não sabe o porquê dessa queda de energia, ou o porquê que, no caso, não foi nem queda de energia, né? O porquê que a bomba de recalque, que provavelmente ela deveria alimentar aquele, não tem aqueles reservatórios tipo taça, né? Que aí ele leva, aí você geralmente utiliza uma bomba, né, de um poço artesiano, ou até mesmo dependendo aí do recalque aí do cliente, né, aí você tem que complementar, né, é, o fornecimento de, por exemplo, geralmente é de um reservatório, ele é elevado, aí ele manda por gravidade para alimentação do cliente. Mas às vezes o cliente, por exemplo, um prédio, né, um prédio aí com os 2 andares, os 3 andares já é o suficiente para você colocar uma bombinha de recalque aí, né? Então, um prédio que eu preciso o quê? De um recalque suplementar do que o que eu forneceria por uma residência, né? Que só tem um pavimento e geralmente é por gravidade, ou seja, você não precisa utilizar a bomba, né? Então, a causa não foi nem queda de energia, foi o quê? A bomba simplesmente parou de funcionar. Então, pensaram, não, a bomba, né, deve ter queimado, alguma coisa assim, né? Então, você vai estudar as causas desse acidente, né? E descrever dentro aqui, ó, dentro do contexto aqui, ó, da atividade 1, aqui, ó, causas imediatas, né? O que que causou aí? Foi a eletrocução, né? Basicamente. Mas por que que ele foi eletrocutado? Primeiro, porque ele não desligou não desarmou o disjuntor. Segundo, porque ele provavelmente, mesmo se ele não tivesse desarmado o disjuntor e tivesse utilizando as luvas, né, de proteção, ele não teria sido eletrocutado. A norma, que norma foi aplicada? Né, a NR10 aí, né? O que causou, né, a causa do acidente relacionada ao choque elétrico, né? Então, a imediata aqui, né, ele foi eletrocutado, né, o que causou imediatamente, não não estava utilizando luva, né, não desligou o circuito. Aqui, obviamente, né, a causa relacionada aqui, né, ó, relacionada ao choque elétrico aí, né, aí você vai frisar novamente, né, não fez o procedimento de desligamento e de travamento do circuito, né? Se certificando que ele estava desligado, né? E tampouco utilizou equipamento de proteção para evitar a eletrocução, que é recomendado, né, para quem for dar manutenção, né? Exceto casos, né, igual eu falei, do eletricista de distribuição que liga um cliente novo. Aqui, na verdade, fez foi repetir aqui. A NR10 é aplicada a acidentes, sim. Ao choque elétrico, com certeza. Tem a NR23, 23, que é combate a incêndio. Agora esqueci aqui. Não, só a NR10, basicamente. Ó. Não, é NR23 mesmo. Mas eu vou te falar, viu? Ela é bem sucinta, viu? Por exemplo, o acidente, ele causou um princípio de incêndio. Então, NR23, não esquece de pôr. Só isso mesmo, gente. NR23, que é o acidente em si,
Obviamente também o acidente, o princípio dele, não só a NR10, mas a, a, a NR23, né, a negligência, mas principalmente a NR10, né? E no que tange ao choque elétrico, né, só a NR10 mesmo. Então é isso, pessoal. Vocês vão fazer uma análise, né, desse primeiro acidente aqui que foi narrado, né, no contexto 1. É um relatório simples, viu, galera? Sucinto. Não sei se alguém já se arriscou a fazer aí, né? Mas ele é bem simples. Eu não preciso assim de muito floreio, não. Quer ver, ó, o que eu posso? Não, nesse caso aqui não teve. É só isso mesmo. Beleza, pessoal? Aí, na próxima aula, deixa eu rapidão aqui. Já estava me esquecendo. Eu estava procurando uma foto aqui, de manutenção e layout rapidão aqui, galera. Santa Mônica. Eu lembro que esse aqui é de aterramento, não. Rapidão, galera. Peraí, deixa eu ver esse de refrigerante aqui. Mas vai dar uma ideia aqui para vocês, ó. Vou pegar desse cliente aqui, ó. Esse aqui é de um cliente aqui que faz aquele tal de Big Boy. Aqui até que tá bem iluminado. Eu lembro que tem um. Nossa, ó, muita chave fusiva, aquela base E29, ó. Chavinha de transferência aqui. Nossa, esse é antigo, ó. Eu não sei se você já viram a máquina que faz essa tag aqui, etiquetadora, ela é antiga. Por exemplo, aqui, ó, pessoal, ó, tá faltando proteção suplementar aqui, ó. Tá vendo os barramentos aqui, ó, em subestação, né? Tem muita gente que olha isso aqui e fala, ai, verde. Ah, então quer dizer que aqui é o terra, né? Ah, esse azul aqui quer dizer que é, sei lá, é neutro? Não. É porque existe um padrão aí de cores, né? Um código. Quando eu trato de cabos, por exemplo, de rede de baixa tensão, multiplexada, aí geralmente é preto, cinza e vermelho. Agora, a coloração de barramentos, inclusive esse azul aqui está fora do padrão. Geralmente é verde, amarelo e vermelho que o pessoal utiliza. E eu já vi eles utilizando, em vez do vermelho, um marrom assim, sabe? Aquele marrom assim, quase parecendo chocolate. Aí eles vêm aqui, ó, e pintam o barramento, ó, faz a pintura aqui no barramento, mas não se engane, viu? Essa pintura aqui, ela até, se ela tiver novinha aqui, pode até servir de isolação. Mas o que que tá faltando aqui, né?
Tá faltando a proteção suplementar, por exemplo, aqui, ó. Geralmente o pessoal coloca uma placa de acrílico, né? Ou o que o pessoal chama de policarbonato, né? Uma placa de acrílico aqui, ela vai ficar em volta aqui dessa instalação, né? Ou seja, o cidadão está aqui dando manutenção. Aí vamos supor que ele, por algum motivo aí, ele escorrega, né? Aí ele pega e encosta a mão no barramento, né? Uma mão aqui, sei lá, no barramento da fase A, outra da fase B aqui, ó. E daí, né, se ele não tiver de luva, um abraço, né? Se ele eletrocutou. Mas mesmo assim, né? Às vezes, aí, dependendo aí do jeito que ele toca aí, da parte do corpo que ele toca, pode dar um curto-circuito. Geralmente, o pessoal, onde ficam partes vivas, né? Que é a parte desse barramento aqui retangular, eles só dobraram ele, né? Para ele se adequar ao quadro de distribuição aqui, ó. Eles colocam uma proteção suplementar aqui, o acrílico, que ele é isolante, né? E um acrílico transparente, né? Que aí você consegue ver o que está acontecendo, né? Ou seja, o layout, da onde que está vindo o circuito, para onde que vai, que equipamentos, né? Que ele está servindo aí, né? E ao mesmo tempo, né? Um toque acidental não ocorra o acidente. Beleza, pessoal? Aí, o que que eu vou fazer? Na próxima aula a gente já faz, já dou ideia de vocês fazer o segundo, se eu não me engano, acho que é um relatório. Vou só registrar aqui rapidão. Só registrar aqui para não esquecer. Beleza. Aí, eu vou mostrar um padrão desses aqui, ó, de relatório, né? Como se diz, uma ideia para dar um insight para vocês. Mas basicamente, ó, igual aqui tá repetindo aqui, ó. Aqui não tá repetindo, não, tá certo. Ligar diretamente ao choque elétrico, né? E aplicar as causas do acidente, né? NR10, cita aí a NR23 também, negligência no que tange a aplicação desse tipo de norma, né? Basicamente, a NR10 aqui é a bola da vez aí. Técnico responsável, você, né? O seu nome, beleza? E daí eu mostro um exemplo aqui. Oh, pois não, Cláudio. Levantou a mão aí novamente? Não, não, eu levantei não. Não, é porque já estava levantado outra vez, né? Então tá bom, Isso. pessoal. Vou finalizando a aula por aqui. E aí, lembrando que na próxima aula eu vou mostrar mais ou menos, né, o esperado, né, dessa análise de acidente. A gente analisa outros, eu vi que tem 2 questionários aí, né? A gente analisa eles também, tá bom? Ok. Beleza, professor, obrigado. Com Deus, pessoal. Eu agradeço também a participação aí, muito importante aí, Boa que é a noite. hora que a gente pode tirar dúvida também. Valeu, professor, boa noite. Com Deus, pessoal.